É muito importante na vida a gente saber que Deus nos deu dois caminhos para nós seguirmos: o caminho largo e o caminho estreito, mais dificultoso. Às vezes temos ali naquele aperto, naquela angústia, naquele sufocamento, que às vezes não sabemos nem o que vamos fazer. Às vezes queremos explodir, queremos expandir para fora e até mesmo às vezes nos sumirmos daquilo que estamos passando ali, né? Às vezes nosso coração dói, nosso cansaço chega e a gente às vezes pensa em parar. Mas só que se a gente parar para pensar, a gente tem que ver que as nossas provações, elas vêm. Cada um de nós temos um tipo de provação. Temos aqui como alunos, aprendendo, né? Estamos aqui, como se diz, se profissionalizando para podermos um dia cumprirmos com as nossas tarefas e chegarmos a um objetivo, né? Temos aqui o aluno que estuda para se formar médico, e temos aqui o aluno que estuda para se formar advogado e assim, etc, etc, né? E nós também somos alunos, e o nosso professor é Jesus. Ele nos dá as nossas tarefas e ali nós temos ali que cumprir, passar as nossas provas que nos são dadas, para que depois lá na frente a gente colha bons frutos, né? Às vezes as nossas provas são duras, são amargas, né? Muitas vezes choramos, muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes até mesmo desistimos, né? Mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar de amar, de ter fé, de confiar, de acreditar e de seguir em frente. São lutas amargas, são lutas difíceis, muitas vezes estamos ali no fim do fundo do poço e do nada se levantamos. Por quê? Porque nós temos fé, porque nós temos Deus que é conosco, temos um Jesus que nos ama, um Jesus que está sempre ali junto conosco. E tudo aquilo que nós buscamos com fé, nós buscamos com amor, nós cremos, depositamos a nossa confiança, vem de uma forma inesperada, num passe de mágica. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter fé, nós temos que ter humildade no nosso coração, nós temos que acreditar, confiar. Não podemos desistir das nossas lutas, não podemos desistir das nossas tarefas, das nossas provas. Às vezes são grandes as nossas provações, muitas vezes nem estamos esperando por aquilo ali, mas a gente não desiste. A gente segue com fé, a gente segue confiante e a gente segue temente a Deus. Não podemos deixar de amar, de ter fé, de confiar, de acreditar e realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, de ter as nossas conquistas realizadas com sucesso. Às vezes as pessoas nos pisam, nos humilham, nos sacrificam, mas a gente não deve se opor ao que as pessoas querem que a gente faça e nem aceitar a humilhação deles. Deixe que fale, deixe que zombe, pense o que quiser de você. Isso são pessoas que não têm o brilho que você tem, não têm a carisma que você tem, não têm a alegria que você tem e principalmente não têm um Deus, um Jesus que você tem no seu coração, na sua vida, na sua alma, no seu dia a dia. São pessoas que nasceram para a escuridão e não se tem um sequer brilho. Aí se encostam em você para ver se conseguem um pouquinho de luz. Copiam você. Tudo que você faz, procura imitar. Por que isso? Porque elas não têm a luz que você tem, não têm o Deus no coração que você tem, não têm a capacidade que você tem, não têm a honestidade que você tem. Te zombam, te chamam disso e daquilo, né? Te debocham. Às vezes você está lá num carguinho lá embaixo e ele está um pouquinho carguinho em cima, para te debocha, te zomba, se acha autoral, maioral, mas meio mal ele sabe que você tem um Deus contigo, que você tem um Deus que te ama e que Ele está ali do teu lado. Mal ele sabe que você é guiado pelos anjos de Deus e que você tem uma luz. Por mais que você seja abaixo dele e ele esteja acima de você, não importa. O importante é o que Jesus sabe de você, é do que Deus sabe de você. Deus sabe o que você é. Ele pode ser lá um
encarregado lá, um chefe, sei lá o que for. E você pode ser abaixo dele. Mas muitas vezes, ele é o que ele é aqui na Terra, mas ele não sabe que ele pode ser lá em cima depois, com o Papai do Céu, né? Tem que saber disso. Ele pode ser maioral aqui. Se achar ser encarregado, chefe, sei lá, sei lá que for, um presidente, lá, sei lá. E você, sei lá, um capinador, um agricultor, sei lá, um servente de pedreiro. Não importa. Um catador de reciclagem. Não importa. O importante é você ter a sua profissão limpa, a sua profissão digna e a sua profissão honesta. Não importa o que eu seja ou você aí do outro lado da telinha. Não importa a tua dignidade. Se você for um catador de reciclagem, parabéns. Você está trabalhando humildemente, você não está tirando nada de ninguém. Se você é um padeiro, um açougueiro, se você é um auxiliar de loja, parabéns. É a sua profissão que você adquiriu. Você está ganhando o seu salário dignamente. Você tem lá um encarregado que passou acima de você hoje, né? Que ele ganhou um carguinho a mais e está se achando, deixa ele para lá. Não importa se ele tem um cargo a mais lá. Muitas vezes ele pega aquele carguinho e debocha, olha, eu cheguei, você está aqui. Tranquilo, abaixa a tua cabeça. O importante é que o que Deus sabe de você. O importante é que Deus sabe que você tem seu brilho, você tem sua capacidade. Se você está ali, um dia você pode estar lá em cima. E ele está lá em cima, ele pode descer para baixo. Sabe por quê? Porque tudo que chega lá, um dia pode descer. E aquele que está lá embaixo pode subir e permanecer onde está. Por quê? Porque ele subiu com dignidade. Porque ele subiu sem debochar de ninguém, porque ele subiu sem criticar ninguém, e ele subiu sem pisar em ninguém. Porque tem muitas pessoas que chegam a alguma profissão, chegam a algum patamar, entregando colegas, falando mal da vida do outro, né? Trabalhar ele não quer, mas falar mal dos outros ele quer. Muitas vezes ele cresce não trabalhando, ele cresce falando dos outros. Só que ele não sabe que depois lá na frente ele vai ter a recompensa depois. Ou ele acha que ninguém está vendo? Lá em cima está vendo. Então nunca cresça nas costas de ninguém e nunca cresça se valendo o suor dos outros. Ou se um dia você chegar a algum patamar, a alguma profissão a mais do que o outro, você foi promovido, parabéns. Não deboche daquele que ainda não conseguiu chegar lá. Se você chegou lá em cima e o outro não conseguiu do lado, parabéns. Mas não fica zombando daquele que não subiu. Tá bom? Respeite aquele que não conseguiu chegar lá ainda. Porque um dia ele pode chegar e você pode cair. Então saiba disso. Se você chegou em algum lugar, agradeça. Baixa a tua cabeça para trabalhar. Mas não fica te valendo. O que a gente vê hoje em dia nesse mundo de pessoas que crescem, chegam lá em cima e muitas vezes não sabem que aqueles que estão ali embaixo deram aquela forcinha para aquela pessoa chegar. Depois ele chega lá em cima, aí esquece que tem colega, esquece que tem amigo, esquece que tem tudo, né? Agora eu cheguei lá em cima, que dane-se o fulano, dane-se o ciclano. Mas não esqueça que hoje você está aqui, amanhã você pode estar lá. Porque tudo que também cai, tá bom? Tem que cuidar. Que você está aqui, você está aqui, tá? Daqui a pouquinho você pode, cair. E daí? Aí, onde é que estava aquele cara que estava lá em cima? Caiu. Mas por quê? Pergunta pra ele. Nunca humilhe ninguém. Nunca pise ninguém. Não se acha querer ser mais do que os outros. Só porque você tem um cargo a mais. Só porque você chegou lá em cima. Não pise nos outros. Não humilhe os outros. Porque depois lá na frente você também pode passar pela mesma situação. E aí você não vai gostar. Não é pisando nos outros, humilhando os outros, massacrando os outros, que você vai chegar a algum lugar. Depois você está doente, você não sabe por quê. Depois um familiar seu está doente, você não sabe por quê. Depois de algum problema lá com o seu bem imóvel, sei lá o que, lá você não sabe por quê. Depois você vai parar numa cama de hospital, às vezes muito menos, né, numa cama de UTI, você não sabe o porquê. Mas você lembra que você fez no passado? Então pensa nisso. Reflete, pensa. Procura fazer as coisas certas e não fazer as coisas erradas. E reflete no que você está fazendo aí, para que depois, futuramente, lá na frente, você não venha a sofrer as consequências. Então, pensa e reflete.